Olá, amigos do Talmudim Center. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Espero que você curta bastante o conteúdo de hoje. E é claro, compartilhe com os demais. E não se esqueça, se você é novo por aqui, se inscreva para ativar as notificações de novos vídeos que iremos liberar pelos próximos dias. Vamos ao nosso estudo de hoje, então? Segundo consta na Bíblia, o ocorrido deste fato se deu por causa da corrupção humana, como está lá no texto de Gênesis 6, que diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Bereshit 6:5, Gênesis 6, versículo 5. Deus manda Noé construir uma arca e ali protege sua família e casais de animais. Esse é o relato bíblico sobre o que ocorreu na terra naquela ocasião. Mas será que só a Bíblia fala sobre o dilúvio? A arqueologia, por volta do ano de 1853, descobriu algumas placas de argila na região de Nínive, que, segundo as escavações, estavam onde se encontrava o palácio de um grande rei assírio, chamado Assurbanipal, e foram levadas para Londres, para o Museu Britânico. Lá, os especialistas em escrita cuneiforme identificaram um texto com um discurso acerca de uma inundação. Passando uma década de estudos, o especialista George Smith decifrou algo magnífico, pois a 11ª tábua de argila encontrada continha a história de uma inundação. E pasme-se você e quem está nos assistindo, que tais escritos aconteceram 1800 anos antes da escrita da Torá por Moisés. Interessante, não? Veja um pequeno trecho deste texto encontrado na Mesopotâmia e sua similaridade com textos bíblicos. Diz assim: Quando o 7º dia despontou, amainou a tempestade. O mar tornou-se calmo, toda a humanidade se transformara em barro. Por todos os lados havia o deserto da água. Em vão procurei a terra, mas a distância de 14 léguas apareceu uma montanha, e aí o barco encalhou. Soltei uma pomba e deixei-a ir. Ela voou, mas não encontrando lugar onde pousar, voltou. Então soltei uma andorinha, e ela voou, mas não encontrando lugar onde pousar, também voltou. Soltei um corvo, ele viu que as águas se tinham retirado, comeu, voou à volta, grasnou e não voltou. Então abri tudo aos 4 ventos, fiz um sacrifício e derramei uma libação no alto da montanha. Quando os deuses sentiram esse suave odor, juntaram-se como moscas sobre o sacrifício. Epopeia de Gilgamesh. Para muitos, a Bíblia teria plagiado de tais escritos a história não somente sobre o dilúvio, mas sobre outros assuntos, até mesmo da criação. Porém, ao contrário do que alguns dizem, isso reforça os escritos bíblicos e, ao mesmo tempo, anda de mãos dadas a respeito de algo que não pertenceu somente ao povo judeu, mas sim toda a humanidade. Bom, vale destacar que Moisés viveu dentro da corte egípcia, onde aprendeu diversos assuntos ligados à engenharia, poesia, matemática e diversas outras matérias. Portanto, tais assuntos eram costumeiros no cenário acadêmico da época. Alguém que também citou o dilúvio e inclusive deu detalhes de onde teria o grande barco parado após as águas terem baixado é o historiador judeu do 1º século chamado Flávio Joséfo. Veja uma de suas citações. Os armênios chamaram a esse lugar Descida ou Saída. Seus habitantes apontam ainda hoje alguns restos da arca. Todos os historiadores, mesmo os bárbaros, falam do dilúvio e da arca, dentre esses Beroz, Caldeu. Eis as suas palavras:
diz que ainda hoje se vêem restos da arca sobre a montanha de Cordiens, na Armênia, e alguns levam desse lugar pedaços de betume, com o qual ela estava recoberta, e dele se servem como impermeabilizante. Jerônimo, egípcio, que escreveu sobre a antiguidade dos fenícios, Minésias e vários outros que falam também, Nicolau de Damasco, no 96º livro de sua história, relacionam esses termos: Armênia, na província de Minías, uma alta montanha chamada Bares, sobre a qual diz: muitos se salvaram durante o dilúvio, e que uma arca cujos restos se conservaram por vários anos, e na qual um homem se havia encerrado, deteve-se no cume dessa montanha. Existe a probabilidade de que esse homem é aquele de que fala Moisés, o legislador dos judeus. Muito legal, né? Existem inúmeros relatos que hoje esse lugar citado por Joséfo e outros historiadores de fato tem uma conexão direta com o Monte Ararat, na atual Turquia. Esse monte ele é bem alto e existem muitas histórias em volta sobre este lugar, aonde vários pesquisadores e várias equipes já tentaram chegar até lá para descobrir sobre a arca, mas ainda sem nenhuma evidências claras. E ainda mais relatos antigos afirmam parecer ser claro aos olhos daqueles que viram, como por exemplo a citação que está na literatura judaica sobre o rei Senaqueribe, que teria retirado uma parte da madeira e construído um deus para a adoração. Em Serradrim 9a diz assim: Senaqueribe foi e encontrou uma trave da arca de Noé, com a qual formou um deus. Ele disse: esta viga é o grande Deus que libertou Noé do dilúvio. Um outro ponto interessante da Bíblia hebraica está no capítulo 7 e diz o seguinte: e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Gênesis 7, versículos 10 e versículo 11. Se romperam todas as fontes do grande abismo. Essa é a parte que quero destacar. Que fontes seriam essas? E que abismo o autor está falando? Bom, existem fontes de águas subterrâneas que romperam antes das que desceram dos céus. Essas foram as principais causas da inundação, ou seja, as fontes de baixo se romperam e de baixo para cima começaram a inundar a terra. Um pensamento melhor sobre esse assunto, segundo os sábios da Torá, os mais místicos, diz o seguinte: não ser apropriado às águas dos céus seria a primeira forma de inundação, pelo fato de tais chuvas serem associadas a bênçãos em muitos textos da Torá e do Taná. Sendo punitiva a tal ação do dilúvio, a água deveria então ser do solo, ou seja, de baixo para cima. Algo ainda curioso nesse vídeo de hoje está relatado também no Midrash, e diz assim: e todas as coisas vivas que estavam sobre a face da terra se deterioraram, como é dito, e se destruiu todo o ser vivente que estava sobre a face da terra, exceto Noé e aqueles que estavam com ele na arca, como está escrito, e só sobrou Noé e os que estavam com ele na arca, exceto Og, rei de Bazã, que se sentou em um pedaço de madeira sobre a sarjeta da arca. Ele jurou a Noé e a seus filhos que seria seu servo para sempre. O que Noé fez? Ele fez uma abertura na arca e colocou através dela sua comida diariamente para ele. E ele também foi deixado como está dito. Pois apenas Og, rei de Bazã, permaneceu remanescente dos gigantes. Que coisa interessante. Talvez isso explique porque um gigante de 4 metros de altura por 2 de largura
ainda vivia na época de Moisés. Bom, mas isso é um tema para um próximo vídeo. Chegamos ao final do nosso breve vídeo. É preciso te informar que o conteúdo que você acabou de assistir é apenas uma pequena parte de uma gigantesca história. Afinal, precisaríamos de algumas horas ou até dias para aprofundar todas as visões e fontes acerca deste tema. Por isso, o resumo escrito deste vídeo está aqui abaixo na área de descrição do mesmo. E também está os links do Talmudim Center para você conhecer o nosso trabalho e ser um dos nossos alunos. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe, aperte em curtir e se inscreva no canal para receber os novos vídeos. Se você é um dos meus alunos, um forte abraço e até a próxima!